escolas, lugares que deveriam ser cheios de aprendizado, amizades e lembranças felizes. Mas para algumas pessoas, esses corredores e salas de aula guardam segredos sombrios. Hoje, trago para vocês 5 relatos sobrenaturais, contados por quem os viveu. Prepare-se, pois depois disso você nunca mais verá a sua escola da mesma forma. Primeiro relato: o espelho da sala de dança. Quando comecei minhas aulas de dança, nunca imaginei que aquele espelho gigante da sala pudesse esconder algo tão perturbador. Era minha primeira semana. Uma noite, eu fiquei depois da aula para praticar sozinha. Enquanto dançava, notei algo estranho. O reflexo no espelho parecia atrasado. A princípio achei que era cansaço, mas então, enquanto eu estava parada, o reflexo deu um passo à frente. Congelei de medo. O reflexo sorriu. Um sorriso que não era meu. Corri para a porta, mas ela não abria. Finalmente, consegui sair. Desde então, nunca mais entrei naquela sala, e o espelho foi coberto por um tecido preto no mês seguinte. Disseram que era para manutenção, mas nunca foi removido. Segundo relato: o som da biblioteca. Era período de provas e eu sempre estudava até tarde na biblioteca da escola. Naquela noite, tudo estava muito silencioso, exceto por um som estranho, como se alguém estivesse arrastando uma cadeira no andar de cima. Subi para verificar, mas não havia ninguém lá. De repente, ouvi uma risada infantil e passos correndo ao meu redor. Não via nada, mas sentia uma presença. Então percebi. Os livros começaram a cair sozinhos das prateleiras, um por um, formando palavras no chão. Saia daqui. Não esperei para entender mais nada. Nunca mais voltei àquela biblioteca à noite. Terceiro relato: a menina do banheiro. Todo mundo na escola falava sobre a lenda da menina do banheiro, mas eu nunca acreditava. Um dia fiquei até tarde esperando minha carona e precisei ir ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, ouvi passos entrando, mas não vi ninguém no espelho. A porta de uma das cabines estava fechada e eu juro que vi algo como cabelos longos e molhados escorrendo por debaixo dela. De repente, o espelho começou a embaçar sozinho, como se alguém estivesse respirando muito perto. No vapor, surgiu a palavra ajude-me. Saí correndo dali sem olhar para trás. Quarto relato: o toque invisível. Eu era monitor e precisava fechar uma das salas de aula no fim do dia. Já era tarde e a escola estava vazia. Enquanto organizava as cadeiras, senti um toque no meu ombro. Pensei que fosse o zelador, mas quando me virei, não havia ninguém. Continuei arrumando, tentando ignorar, mas então uma das cadeiras foi arrastada para o meio da sala sozinha. De repente, todas as janelas se fecharam com um estrondo e uma palavra apareceu escrita com giz no quadro: fique. Saí correndo, deixando tudo para trás. O que quer que estivesse naquela sala não queria que eu fosse embora. Quinto relato: o auditório assombrado. Minha escola tinha um auditório antigo que raramente era usado. Durante um ensaio para a peça escolar, estávamos ajustando as luzes quando vimos alguém sentado na última fileira. Era uma figura com roupas antigas, observando silenciosamente. Chamamos, mas ninguém respondeu. Quando as luzes do palco se apagaram por um momento, ele desapareceu. Naquela noite, sonhei com a mesma figura, me encarando enquanto sussurrava algo incompreensível. No dia seguinte, descobri que o auditório foi construído onde antes era um orfanato. Alguns dizem que ele está preso ali, esperando por algo ou alguém. Sexto relato: a janela do laboratório. No terceiro andar da minha escola, havia um antigo laboratório de ciências que estava sempre trancado. A janela era alta, com grades, mas oferecia uma visão clara do pátio. Certa vez, enquanto esperava o intervalo terminar, olhei para cima e vi alguém na janela. Parecia uma garota com cabelos soltos, batendo no vidro como se quisesse sair.
Chamei um professor, mas ele riu e disse que era impossível alguém estar lá dentro, já que o laboratório estava desativado há anos. Insisti, mas ninguém acreditou. Uma semana depois, soube que uma aluna havia caído daquela mesma janela décadas atrás, e alguns dizem que ela ainda tenta escapar. 7º relato: a escada que não leva a lugar nenhum. Na minha escola, havia uma escada que levava a um andar trancado, onde ficavam os arquivos antigos. Certo dia, eu e um amigo decidimos explorar, desafiando o aviso do zelador. Subimos e encontramos apenas um longo corredor vazio, mas algo parecia errado. O corredor parecia maior por dentro do que a estrutura permitia. De repente, ouvimos passos atrás de nós, mas ninguém estava lá. Quando tentamos descer, percebemos que a escada simplesmente sumiu. Ficamos presos por horas até encontrarem a gente. Depois daquele dia, nunca mais consegui encontrar aquele corredor novamente. 8º relato: o armário proibido. Tínhamos um armário na sala de artes que ninguém usava. Diziam que ele ficava trancado porque fazia barulhos estranhos, mas eu não acreditava. Um dia, o professor saiu e deixou a chave na mesa. Movido pela curiosidade, abri o armário. Lá dentro não havia nada além de sombras que pareciam mais densas do que o normal. De repente, senti algo puxar minha mão para dentro. Forcei para me soltar e consegui fechar a porta, mas escutei batidas vindas do outro lado, como se alguém estivesse preso lá dentro. Desde então, não consigo mais passar perto daquele armário sem sentir calafrios. 9º relato: o pátio que fala. O pátio da minha escola era enorme, mas havia uma área que todos evitavam, o antigo poço tampado. Uma vez eu estava caminhando por lá e ouvi uma voz chamando o meu nome. Achei que fosse um amigo, mas não havia ninguém ao redor. Quando me aproximei do poço, ouvi novamente, mas desta vez a voz era minha. Era como se alguém dentro do poço estivesse me imitando. Fiquei paralisado por alguns segundos até sentir um vento gelado soprar, quase me empurrando para trás. Nunca mais andei sozinho por ali, e o poço foi finalmente selado com cimento pouco tempo depois. 10º relato: a professora que nunca foi embora. Na minha escola, havia a lenda de uma professora que morreu em sala de aula anos atrás. A sala onde ela ensinava foi transformada em depósito, mas às vezes alunos relatavam ouvir vozes lá dentro. Uma noite, eu e alguns amigos decidimos investigar. Quando abrimos a porta, vimos que o quadro estava coberto de anotações em giz, mas ninguém tinha estado ali há anos. De repente, a porta bateu e ficamos presos. Uma música infantil começou a tocar ao fundo e uma figura apareceu sentada na antiga cadeira do professor. Saímos correndo assim que a porta abriu sozinha e o local foi lacrado no dia seguinte. E aí? Esses relatos te deram calafrios? Às vezes, o que está além do nosso entendimento pode estar mais perto do que imaginamos, escondido nos lugares mais comuns. Se você gostou dessas histórias, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências sobrenaturais. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.